vai ouvir agora não é só uma história de traição. É uma história de escolhas, de fraquezas, de erros que todo mundo um dia pode cometer. Porque ninguém tá imune à carência. Ninguém tá blindado contra um olhar que parece sincero, contra uma palavra dita no momento certo, contra aquele sentimento que vem de mansinho, mas quando você percebe, já virou tempestade por dentro. Essa história é sobre uma mulher comum, daquelas que acordam cedo, trabalham muito e às vezes só queriam ser notadas. Ela não é vilã, nem santa, é humana, e talvez você se veja nela. Talvez você se lembre de uma amiga, de uma prima, de alguém que já viveu um amor que começou errado, mas que por um tempo pareceu ser tudo o que ela queria. Essa história não é pra julgar, é pra entender, é pra acolher quem já se perdeu tentando se encontrar no olhar de outra pessoa. Então escuta com o coração aberto, e se tocar em alguma ferida aí dentro, que pelo menos sirva de cura, porque tem coisa na vida que a gente só aprende depois que dói. Relatos de traição. Se eu pudesse apagar um momento da minha vida, seria aquele dia. Mas o tempo não dá marcha a ré. E mesmo querendo esquecer, tem noites que ainda acordo com o coração disparado, como se tudo tivesse acabado de acontecer. Meu nome é Ana. Tenho 27 anos e trabalho como recepcionista numa guest house simples, no interior de Minas. Recebemos de tudo. Casais querendo descansar, mochileiros perdidos e, de vez em quando, gente que só busca um esconderijo de si mesma. Era um sábado, começo da tarde. A dona da pousada, Dona Teresa, já estava se preparando para ir embora quando a porta de vidro abriu com aquele barulhinho irritante. Entrou um casal. Ela vinha à frente, linda, elegante, salto alto, cabelo liso escorrido, óculos escuros de marca. Aquelas mulheres que você sabe, de longe, que têm dinheiro e presença. Ele veio atrás. Não chamava tanta atenção quanto ela, mas tinha um olhar que prendia. Firme e direto. Caio era o nome dele. Mas isso eu só descobriria depois. Ana, mostra os quartos pra eles. Vê se gostam de algum. Sim, senhora. Respirei fundo. Abri o sorriso automático e perguntei com educação. Desejam ver a suíte ou um quarto mais simples? Ah, mostra pra ele. Eu tô sem paciência pra subir a escada. Vê aí, amor, escolhe um que preste. Ela ficou ali mesmo, no sofá da recepção, mexendo no celular como se o mundo fosse um incômodo. Subi com ele, tentando manter o profissionalismo, mas meu estômago já dava sinais de alerta. Sabe aquela sensação de que algo tá fora do lugar? Mostrei o quarto número 6. Uma suíte simples, bem iluminada, com uma vista bonita da rua. Esse aqui é tranquilo, arejado. Você ficaria aqui? A pergunta me pegou em cheio. Fiquei sem saber se ele estava brincando ou flertando de verdade. Como assim? Sim, claro. É um ótimo quarto. Thais Maciuska, não perguntei se você gosta do quarto. Perguntei se você ficaria aqui, comigo. Engoli seco. Meu coração disparou. Um frio tomou conta da minha nuca e desceu pelas costas. Aquele homem, desconhecido, comprometido, estava flertando comigo na cara dura. Você tá com alguém lá embaixo. Isso não é certo. É só um momento. Ninguém precisa saber. Não, ele se aproximou. Roçou os dedos nos meus. Um toque leve, mas que acendeu tudo dentro de mim. Minhas pernas tremiam. Minha cabeça dizia, desce agora. Mas meu corpo traía minha razão. E naquele silêncio perigoso, eu deixei acontecer. Não houve declarações. Não houve promessas. Só o som do coração pulsando alto demais. E 2 corpos se entregando num instante proibido. Quando terminou, ele apenas ajeitou a camisa, olhou pra mim como quem diz, acabou, e falou. Melhor descer. Ela já deve estar desconfiando. Voltei à recepção com o rosto queimando. Camila nem olhou na minha direção. Só perguntou. E aí, escolheu algum? Nenhum me agradou. Vamos procurar outro lugar. E saíram. Eu fiquei ali, com as pernas bambas e um gosto amargo de arrependimento na boca. Corri pro banheiro. Travei a porta. Olhei no espelho e vi uma versão de mim que eu não reconhecia. Culpa, medo, vergonha. Uma parte de mim tinha morrido ali. À noite em casa não consegui dormir. Revivi cada segundo do que aconteceu. Será que ele já fez isso antes? Será que ela sabia? Por que eu disse sim? 1000 perguntas. Nenhuma resposta. E eu achando que tudo terminaria naquele quarto. Mas eu não fazia ideia. Que aquilo era só o primeiro ato de uma tragédia. Passaram-se 3 dias.
A rotina voltou ao normal, hóspedes entrando e saindo. Dona Teresa reclamando do estoque, eu tentando esquecer o que tinha acontecido no quarto 6. Mas por dentro, tudo era barulho. O silêncio da recepção só fazia ecoar a vergonha que eu sentia. Era uma terça-feira nublada quando ele voltou. Eu estava sozinha. Chovia lá fora. E eu me distraía com um livro qualquer, só para não pensar. A porta abriu com o mesmo barulho. E quando levantei os olhos, era ele. Caiu, sozinho, sem a Camila. Sem mala, só ele. E aquele mesmo olhar. Oi? Oi. Engoli seco, tentando manter a postura. Mas minhas mãos começaram a suar. Tem algum quarto disponível? Assenti. Mostrei os papéis com os preços. Mas ele nem olhou. Monique era o mesmo da outra vez. Meu corpo inteiro estremeceu. Não consigo parar de pensar em você. Aquela frase dita com a voz baixa e quente atravessou minha pele. E eu deixei. Entreguei a chave com as mãos trêmulas. E antes de pensar 2 vezes, subi atrás dele. O quarto ainda guardava o cheiro da última vez. A janela entreaberta. A luz do fim de tarde tingindo o lençol branco com tons alaranjados. Ele me olhou. Eu não disse nada. Apenas fui. Mas daquela vez algo mudou. Não foi só desejo. Tinha carinho. Tinha palavras ao pé do ouvido. Tinha um tipo estranho de conexão. Você vai voltar pra ela? É complicado. E foi aí que começou a ilusão. A ilusão de que talvez eu fosse diferente. De que ele poderia escolher a mim. Nos dias seguintes, ele começou a mandar mensagens. Sim. Ele pegou meu número nos registros da pousada. As primeiras mensagens eram inocentes. Dormiu bem? Ainda sinto seu cheiro. Depois viraram declarações. Se eu tivesse te conhecido antes dela, minha vida seria outra. E eu, boba, carente, iludida, acreditava. Comecei a me arrumar melhor pro trabalho. Usava um perfume diferente nos dias em que ele costumava aparecer. Me pegava sorrindo ao lembrar do toque dele. Do jeito como me olhava. Tá mais vaidosa, hein, Ana? Arrumou um namorado e não contou pra ninguém? Eu disfarçava, ria, mas por dentro meu coração já era dele. E então, num dia qualquer, o pior aconteceu. Eles voltaram, juntos, e dessa vez ela quis subir. Quero ver os quartos. Vamos, amor. Meu mundo desabou. Vi os 2 subindo. Rindo, brincando. Escolheram o quarto 6. A mesma cama, os mesmos lençóis, o mesmo lugar onde ele dizia que me amava. Fiquei sozinha atrás do balcão, com os olhos marejados, sentindo uma dor que não tinha nome. Me escondi no depósito, entre toalhas limpas e vassouras encostadas. E chorei como uma criança. Senti raiva, ciúme, nojo de mim mesma. Na manhã seguinte, quando os 2 desceram, ele nem me olhou nos olhos. Segurava a mão dela como se fosse a única mulher do mundo. Como alguém pode dormir com você e, no dia seguinte, deitar com outra, na mesma cama? A partir daquele dia, comecei a evitá-lo. Não respondia mensagens. Não sorria mais quando ele chegava. Mas ele insistia. Não é o que você pensa. Eu preciso de você. Ela não é mais a mesma. A gente já estava mal há muito tempo. E como uma tola, eu cedia. Mais encontros aconteceram. Mais mentiras foram ditas. Até que um dia, o castelo de areia desabou. Ela apareceu. Sozinha. Olhos vermelhos, respiração pesada. Parou na minha frente. Ele tá aqui? Fiquei em choque. Travada. Sem saber o que dizer. Mas ela não esperou resposta. Apenas olhou pra mim com uma dor profunda no olhar e disse: Eu sei, ele confessou. O chão da recepção pareceu sumir sob meus pés. Você não foi a primeira. E provavelmente nem vai ser a última. Ela virou as costas e saiu. Sem escândalo. Sem grito. Sem tapa. Só lágrimas. E uma frase que ecoa até hoje na minha cabeça. Camila foi embora naquele dia sem me xingar. Sem levantar a voz. Sem quebrar nada. Mas aquilo doeu mais do que se ela tivesse me humilhado na frente de todos. Porque foi o silêncio dela que me destruiu. Voltei pro balcão com a alma quebrada. Atendi hóspedes no automático, sorrindo por fora, morrendo por dentro. Aquela frase dela martelava na minha mente. Você não foi a primeira. E provavelmente nem vai ser a última. Me senti pequena, usada, enganada. Como pude acreditar que era diferente? Que seria a escolhida? Que ele largaria tudo por mim? E mesmo assim ele insistia. Ela já sabia. A gente tava por um fio. Só preciso resolver umas coisas e a gente fica junto de verdade. Mas eu já estava começando a abrir os olhos. No trabalho eu andava cabisbaixa. Dona Teresa notava minha tristeza, mas nunca perguntou. Talvez ela já soubesse de tudo. Talvez só estivesse esperando eu mesma me afastar daquele buraco. Eu tentava ignorá-lo. Apaguei as conversas. Bloqueei o número. Mas meu coração
Ainda era dele, e foi isso que me fez ceder mais uma vez. Ele apareceu na recepção num fim de tarde, com aquele mesmo sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Preciso conversar com você. Não tem mais o que conversar. Mas ele insistiu. Eu escolhi você. É sério agora. Eu terminei tudo com ela. E ali, meu coração burro acreditou de novo. Voltamos a nos encontrar. No quarto 6, no escuro. No silêncio. Ele dizia o que eu queria ouvir. Você é única. Nunca senti isso por ninguém. E eu me permiti acreditar. Até que um dia tudo virou pó. Era uma quarta-feira qualquer. Eu tinha saído mais cedo e fui ao mercado. Na volta distraída na calçada, vi algo do outro lado da rua. Kyle, de mãos dadas com outra mulher. Não era Camila. Era uma moça jovem, cabelos cacheados, vestido florido. Ela ria, jogava o corpo para trás, e ele segurava sua cintura com carinho. Fiquei paralisada. Me escondi atrás de um carro e assistia a cena como se estivesse fora do meu próprio corpo. Eles pareciam felizes, íntimos, naturais. Meu coração se despedaçou de uma vez só, como se cada pedaço do que eu acreditei virasse cinza ali, naquela calçada molhada. Voltei para casa em prantos, tranquei a porta, deitei no chão da sala e chorei. Chorei até faltar o ar. Chorei até gritar. Gritei de raiva, gritei de vergonha, gritei de mim mesma. Peguei o celular, abri o bloco de notas e escrevi a primeira frase do que virou o meu diário de cura. Eu fui a sombra de um homem que nunca teve luz. Nos dias seguintes, escrevi tudo. Cada dor, cada beijo mentiroso, cada mentira sussurrada no escuro. Bloqueei de vez. Excluí as mensagens, as fotos, os áudios. Deixei só o vazio. Era como um luto. Perdi alguém que na verdade nunca foi meu. Mas perdi mais ainda. Perdi a mim mesma. E foi aí que decidi mudar. Voltei a fazer coisas só por mim. Caminhar ouvindo música. Cuidar da pele. Pintar as unhas sozinha em casa, ouvindo Marília Mendonça. Comecei a me reencontrar nas pequenas coisas. Até que um dia ele apareceu de novo. Estava sozinha na recepção. Ele entrou com aquela cara de pau estampada no rosto. Você sumiu. E você apareceu com outra. Ele riu. Ayala, não é nada sério. Você sabe que o que eu sinto é por você. Mas naquele dia, algo dentro de mim tinha mudado. Levantei da cadeira, encarei ele nos olhos. E pela primeira vez, sem tremer, eu não sou mais a mulher que você usava para se sentir homem. Nunca mais. Ele tentou se aproximar, pegar na minha mão, mas eu recuei. Vai embora. Agora. E quando a porta se fechou atrás dele, eu chorei. Mas foi um choro diferente. Choro de libertação. Naquele dia, depois que ele foi embora, eu me sentei sozinha na recepção e fiquei olhando pro nada. O choro não era mais de dor, era alívio. Era como se pela primeira vez eu tivesse conseguido fechar uma porta que eu deixava entreaberta por covardia. Caio nunca mais voltou. Nem mensagem, nem ligação, nem desculpas. E sabe o que é pior? No fundo, eu já sabia que ele não voltaria. Porque o que ele queria era controle. Era ter alguém esperando. Alguém prezar. E quando eu cortei o fio, ele perdeu o interesse. Os dias que vieram foram os mais difíceis. A ficha caiu de vez. Eu tinha me envolvido com um homem comprometido. Tinha alimentado uma mentira. Tinha traído não só outra mulher, mas a mim mesma. E essa culpa, ela não vai embora com um banho, nem com reza. Ela fica. Então eu decidi fazer diferente. Escrevi, todos os dias. Sobre o que senti, sobre o que me iludi, sobre o quanto me perdi. Comecei a sair sozinha, a tomar café na padaria da esquina só para observar a vida acontecendo lá fora. Fiz amizade com uma senhora que vendia doces no ponto de ônibus. Voltei a pintar minhas unhas de vermelho. Voltei a usar meus brincos preferidos. E aos poucos fui voltando a mim. Teve recaída? Sim. Teve dias em que eu peguei o celular e quase desbloqueei o número dele. Dias em que eu via casais sorrindo e sentia um nó no peito. Mas aí eu lembrava do que vivi. Lembrava daquela mulher, Camila, saindo da recepção em silêncio com lágrimas nos olhos. Lembrava do cheiro do quarto 6. Lembrava das mentiras, dos sussurros, dos silêncios. E lembrava de mim me encolhida no depósito, chorando no meio dos lençóis. De mim me odiando. E nessas lembranças encontrei força. Hoje, quando atendo casais na guest house, o coração ainda aperta um pouco. Mas não por saudade dele. Aperta por saber o quanto uma mulher pode sofrer sem ninguém saber. Aperta por medo de que alguma daquelas mulheres passe pelo que eu passei. Eu queria avisar, queria proteger, queria dizer: fuja quando ele disser que você é diferente. Corra quando ele sussurrar que ninguém precisa saber. Não aceite migalhas quando você nasceu para ser banquete. Mas eu não digo,
Porque sei que às vezes a gente só aprende quando sangra. Hoje, quando me olho no espelho, ainda vejo marcas. Mas já não sinto vergonha, porque cada marca me lembra que eu sobrevivi. Caio não me amava, nunca amou. Ele amava o ego dele. E eu fui só o espelho. Mas hoje eu quebro esse espelho. E no lugar construo uma janela. Pra olhar pra fora. Pra olhar pra mim. Se você leu até aqui, eu só quero te dizer uma coisa. Não se culpe pra sempre. Não se prenda num erro como se fosse seu destino. Você não é o que fizeram com você. E você também não é o que aceitou por carência. Você é o que escolhe ser depois do tombo. E eu escolhi ser inteira. Escolhi me perdoar. Escolhi ser luz. Mesmo depois de ter vivido tanto na sombra. E se um dia ele voltar, se um dia eu cruzar com ele na rua, sorrindo pra outra, dizendo as mesmas frases que me destruíram, eu não vou fugir, nem chorar, nem odiar. Eu vou apenas sorrir, porque quem perdeu foi ele. E eu me ganhei de volta. Sabe, às vezes a gente se perde mesmo. Não porque é fraca, não porque é ruim, mas porque, em algum momento, tudo que a gente queria era se sentir vista, desejada, escolhida. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o carinho vem de onde não deveria, quando a atenção chega disfarçada de amor, mas cobra um preço alto demais. Essa história que você acabou de ouvir pode não ser a sua, mas talvez tenha sido parecida. Ou talvez seja o que você está vivendo agora, em silêncio, com o coração em pedaços e um sorriso disfarçado no rosto. Então deixa eu te dizer uma coisa, de quem tá aqui, só pra te lembrar do óbvio que, às vezes, a gente esquece. Você merece ser a única, não o segredo. Quem ama de verdade não esconde, não divide, não empurra pra escanteio. Amor não é desculpa pra dor. Amor não é desculpa pra migalha. Amor não é um só mais um pouquinho, enquanto você vai se esvaziando, pra caber no mundo de alguém. Se alguém te faz sentir que precisa se esconder, não é amor. Se alguém diz que vai mudar, mas só muda o discurso, não é amor. Se você precisa mentir pra se manter por perto, já virou prisão. E por mais difícil que pareça agora, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você pode sair disso. Sim, vai doer. Sim, vai parecer que tá perdendo algo enorme. Mas no fundo, você vai estar se encontrando. Se ame tanto, mas tanto, que ninguém mais consiga te convencer de que você merece menos. E se um dia sentir vontade de voltar para aquilo que te feriu, respira fundo e lembra, quem te merece não te esconde, quem te ama não te quebra. Você não foi feita para ser plano B, nem domingo escondido, nem mensagem apagada. Você foi feita para viver a luz do dia, inteira, livre e em paz. E se ainda estiver difícil, tudo bem, vai no seu tempo. Mas por favor, não se esqueça de você, porque no fim das contas, o verdadeiro amor da sua vida